O vídeo de hoje, ele é sobre uma ideia que eu tô tendo que é muito diferente. Já se passou esse pensamento na minha mente, porém, eu não tinha ainda desenvolvido ele a ponto dele virar um pensamento. Ele era só uma percepção. Agora, realmente, eu tive tempo de colocar ele em palavras para que eu mesmo entenda. E para mim fez um pouco de sentido. Então, vamos entender uma coisa. É sobre metafísica espírita. Eu estava pensando como o espiritismo ele consegue unir em si mesmo, na sua filosofia e no seu pensamento de uma forma magistral. Como eu nunca pensei sobre isso, mesmo sendo, né, de certa forma, espírita desde que eu nasci, ele consegue unir as duas vertentes de escatologia e de visão metafísica do Ocidente. Deixa eu fechar a porta que o vizinho está fazendo obra. Eu acho que talvez não dê para escutar direito. Ele consegue unir em si mesmo, na sua filosofia e na sua percepção, as duas versões de metafísica comuns do Ocidente, as mais comuns, que estão diluídas em todas as religiões do Ocidente, praticamente. E ele é a síntese perfeita, que surgiu, se você analisar também a história dele, surgiu num momento em que a humanidade precisou dessa síntese e já estava pronta para essa síntese, mas que por milênios ela esteve diluída, não é a palavra correta, ela dividida, de dois, realmente, ela esteve em dois extremos, digamos assim. Quais são? O primeiro eu chamo de metafísica judaica, o judaísmo. E a segunda é a metafísica grega, que é gnosticismo. E a do judaísmo nós chamamos hoje em dia como cristianismo, que é nada mais do que, nesse ponto que nós estamos analisando, eu tenho que ir vendo toda hora se ainda está gravando, porque se acabar o armazenamento vai parar e eu não vou saber. Voltando. Isso daqui é filho disso, metafisicamente. Isso daqui é filho disso. A filosofia grega, ela deu origem ao gnosticismo. Não deu origem... A gente acha que as coisas nascem na história em um ponto, em um ano, não. Ela foi formando ao mesmo tempo que era formada por... Só que nós não podemos, assim, dissociar que o gnosticismo, ele foi um produto da filosofia grega. Da mesma forma que nós não podemos dissociar que a metafísica cristã, ela é um produto da metafísica judaica. O cristianismo pegou muitos pontos metafísicos do judaísmo, lá no seu momento nascente, nos primeiros 3 séculos. Pegou muitos pontos metafísicos. E esses dois pontos, eles são antagonistas. Por quê? Todo mundo que estuda o básico disso, se você é um ignorante disso totalmente, você não vai compreender o que eu estou falando aqui, mas se você já sabe pelo menos o básico, você sabe que a metafísica judaico-cristã, eu não vou ficar usando esses termos, eu vou usar cristianismo, você sabe do que eu estou falando aqui. A metafísica cristã, ela se... Primeiramente, essas duas formas de ver o mundo, tanto o gnóstico quanto o cristão, ele analisa um problema que existe na constituição da realidade, que é o mal. O mal não é você matar outro ser humano. O mal que eu estou falando aqui é no sentido de... Parece que deveria ser organizada de uma forma e ela está deformada. É como se você visse um corpo humano e tivesse um nariz aqui. Você saberia que tem alguma coisa de errado ali naquela organização. É isso que o ser humano sempre sentiu. E ele chamou isso de mal. Inclusive, eu não sei se mal com L está correto para exemplificar, ou se é mal com... Enfim, essa é uma ideia. O mal é como essas duas visões de mundo organizaram a si mesmas. É como se elas fossem uma reação à visão do mal no mundo. Para esse pessoal aqui, eles resolveram encontrar a solução disso na percepção de que realmente o mal é algo que não deveria
existir na constituição da realidade. Existe a sensação no ser humano de que o mal é algo que não deveria existir, a constituição da própria realidade. Logo, eles chegaram na conclusão lógica de que essa realidade aqui, ela é má, por essência. Ela não deveria existir. Ela é um erro. Eles fizeram essa acepção. Chegaram a essa conclusão. Se existe o mal na realidade, a própria realidade é má. Porém, se existe a ideia de bem e a ideia de perfeição, isso vem de Platão. E por isso que eu falo que veio da filosofia grega. Se existe essa ideia de bem, o bem tem que existir. Só que ele não existe nessa realidade. Essa realidade é uma cópia. Essa realidade é falsa. Essa realidade é um erro. Então existe uma outra realidade do bem, só que ela não está aqui. A matéria e a forma são erros. A realidade pura, ela existe apenas em pensamento. Ela é um reino do pensamento. E ela existe em algum lugar, só que nós não estamos fazendo parte dela. E o objetivo do ser humano deve ser se guiar para essa realidade, onde é só pensamento. Esses caras aqui chegaram em outra conclusão, por causa de Jesus e por causa do judaísmo. O judaísmo é uma religião que ele é muito materialista. Eles não compreendem o reino do pensamento, nem o abstrato, como os gregos queriam fazer. Eles pensam, na verdade, que a realidade é só você ver a gênese deles. A realidade, ela é perfeita, ela foi criada por Deus para ser perfeita. O mal, a organização inadequada da matéria, ela advém do homem. O homem cria o mal no universo, porque a natureza em si, ela é perfeita. O homem, em outras palavras, na verdade é livre-arbítrio, porque o homem também pode criar o bem. Através do livre-arbítrio ele pode decidir entre criar beleza ou criar feiura, criar ordem ou criar desordem, criar bem ou criar mal. Em outras palavras, são diversos termos que podem significar a mesma coisa, cabem dentro da mesma organização. Para essa visão aqui, o homem cria o mal. Para essa visão aqui, o mal é parte intrínseca da realidade. Se você estudar o básico de história, você vai ver que essas duas visões sempre coexistiram no Ocidente, apesar de que em determinados momentos, cada uma delas ascende em preponderância a outra. Por exemplo, no período romano e grego, as escolas de mistério gnósticas, elas eram preponderantes ao judaísmo. O judaísmo era uma religião periférica. Até o momento que surgiu o cristianismo. Vocês veem que eu não estou falando de forma religiosa. Não importa o nome que se dá para isso, é a mesma coisa. Vamos pôr essa aqui como visão 1. Perpassa as religiões, é um pensamento. Então, o pensamento 1, no início do Império Romano, começou a ganhar preponderância ao pensamento 2. Deixa eu ver se ainda está gravando. O iPhone, ele é uma beleza, é um celular maravilhoso. A gente não paga caro para não ter direito a nada, igual o Brasil, é a síntese do Brasil, né? Mas vamos lá. Nossa, eu não posso reafirmar essas coisas não, porque não fazem parte mais da minha realidade. Esses opiniões... Eu vou ter que tirar isso depois, porque pode ser mal interpretado, mas era para uma aula que eu estava fazendo. Enfim, o pensamento 1, no início do Império Romano, começou a ganhar preponderância em relação ao pensamento 2. E passou mais ou menos 1000 anos sendo preponderante ao pensamento 2. Porém, o pensamento 2 nunca deixou de existir. Porque se as escolas de mistério foram proibidas, elas continuaram existindo em Bizâncio. Quem estuda história percebe isso. Mas, partindo da ideia que elas foram proibidas e acabaram, não houve uma
uma insuflância suficiente de partícipes para que elas permanecessem existindo na malha social da Idade Média, pode-se perceber que, na verdade, esses pensamentos, eles não são coisas em si mesmas, não são formas. Eles são abstrações da realidade que qualquer ser pode ter ao questionar sobre a sua realidade. Então é natural você perceber que o pensamento 2 ou o pensamento 1, o pensamento 1 de que a matéria é perfeita, o mundo é perfeito e quem cria o mal é a escolha do homem, ou o pensamento 2 de que o homem não escolhe criar ou não o mal, porque o mal é intrínseco da realidade transitória da vida. Ele pode surgir em qualquer indivíduo pensando sobre a sua realidade em qualquer época, sem um panorama prévio. Então, nós podemos pensar de que esse pensamento aqui, ele pode ter surgido espontaneamente em diversas partes da Idade Média. Ele só não teve força para se manter, força para se espalhar, ou força suficiente para encontrar pensadores semelhantes, que pensassem assim. Então eu não estou associando ele a uma determinada escola de pensamento. Eu estou dizendo que ele é uma acepção natural da realidade, da mesma forma que esse aqui também é. E pode surgir espontaneamente e... qual é o nome? Tipo, ao acaso. É causal. Nós não temos um controle prévio sobre ele. Até que o Renascimento chegou e essa forma de pensamento ganhou preponderância essa. Então o que você pode analisar é um padrão histórico no Ocidente de que essas duas visões, apesar de elas estarem diluídas em diversas escolas de pensamento, são duas visões, são dois pontos preponderantes e eles estão fazendo esse movimento aqui na história. Ao mesmo tempo que um cresce, um decai. Ao mesmo tempo que o outro decai em outro momento histórico, o outro cresce. Eles estão degladiando entre si. Hoje em dia, nós estamos em uma sociedade que ela se baseia desde o Renascimento nesse pensamento aqui. Mas você vê que esse pensamento aqui não acabou, ele ainda está presente. Isso embasa a minha teoria de que não existe supressão de nenhum desses pensamentos. Eles são intrínsecos da realidade ocidental. Deixa eu ver se ainda está gravando. Tá, 12 minutos, tá certinho. Eles são intrínsecos da realidade ocidental. O pensamento 1 e o pensamento 2. A diferença é que em determinados momentos o pensamento 1 fica um pouco diastólico e o pensamento 2 fica um pouco cistílico. Não sei como eu poderia criar esse termo no português. Em um momento que o outro apresenta sístole, o outro apresenta diástole. Em um momento que o outro apresenta diástole, o outro apresenta sístole. Faz sentido? O cristianismo nunca deixou de existir na nossa sociedade depois do Renascimento. Ele só foi perdendo força. Agora nós estamos vendo um movimento em todo o Ocidente de retradicionalização. E percebemos que o cristianismo e a metafísica, não vou chamar de cristianismo, a metafísica do pensamento 1 está retornando. Se ela vai preponderar do pensamento 2, isso a história vai nos dizer. Mas a questão é que, apesar do iluminismo, esse pensamento aqui nunca deixou de existir. Ele só foi perdendo força. Aí a gente entra em outra teoria que eu já havia pensado e analisado na realidade. A energia, ela é algo limitado no universo. Como eu posso pôr isso em palavras? Vamos imaginar que energia é isso. Isso é algo limitado, porque tudo no universo que não é Deus, que não é potência, que não é ideia, tudo que já é criação, inclusive a energia, ela é algo limitado, ela não pode ser ilimitado por condição lógica. Ilimitado é só o que deu origem a tudo. Logo, se você parar para pensar que energia é algo existente na sociedade, uma porcentagem dela só pode se encaminhar para um lado e só vai sobrar um pouco da porcentagem para o outro. Logo, esse movimento universal de sístole, diástole, de fluxo e refluxo, ele é natural pensando por essa lógica. Energia é algo limitado. Então, se você canalizar ela para um lado, vai sobrar pouco dela para o outro. Você não pode canalizar ela totalmente para um lado e totalmente para o outro. A ilimitude
só existe na noção de um universo infinito, que não é o universo que nós vivemos. O universo que nós vivemos da criação, da manifestação, ele é dividido em diversas formas diferentes. Então, ele não pode ser eterno, infinito, pleno por essência. Enfim, isso já é outra coisa. A questão é, percebe-se através da história que esses dois pensamentos, eles são partes intrínsecas da malha ocidental de inconsciente coletivo. E eles estão preponderando um ao outro, fazendo com que a sociedade... Não fazendo com que a sociedade, mas sendo parte da dinamis da sociedade. Não é a sociedade que escolhe eles. Eles são expressão natural do movimento da sociedade, da dinamis. Tô gravando. Da dinamis da sociedade. Uma hora vai para outra hora vai para... É como se nós olhássemos um carro em movimento numa estrada. A roda, se você marcar a roda com um ponto vermelho, você vai ver que o carro está em movimento. E que o ponto vermelho uma hora vai para baixo, outra hora vai para o alto. Isso não quer dizer que o pneu tenha inteligência. Essa oscilação... Pera, meu pensamento está indo muito rápido. Eu não estou conseguindo me expressar direito. Essa oscilação do ponto, ela é uma expressão do movimento do carro. Entende? Isso daqui não é inteligente. Isso que eu estou analisando é uma expressão do movimento da sociedade. Movimento, dinamis, naturalmente vai expressar oscilação. Movimento é oscilação. Como eu sei disso, eu não sei. Mas me parece isso. E depois eu posso destrinchar essa ideia. Meu cérebro não funciona dessa forma lógica. Ele só percebe as coisas. Eu tento explicar de uma forma lógica para fazer sentido, mas isso daqui para mim é perceptível. Como eu não sei. Uma hora eu vou parar para pensar sobre isso. Enfim, vamos chegar ao centro do pensamento. Essas duas ideias são parte intrínseca do corpo da sociedade. Porém, existe uma ideia, e eu já meditei em diversas religiões que englobam essa ideia aqui e essa ideia aqui. Porque o gnosticismo, ele não é uma religião em si. Ele, como eu falei, nós não estamos analisando religiões em si, nós estamos analisando pensamentos. O pensamento 2, ele está diluído em diversas escolas e tipos de pensamento diferentes, religiões e filosofias diferentes. Da mesma forma que o pensamento 1. Porém, todas as escolas do pensamento 2, elas têm algo em comum. E todas as escolas do pensamento 1 também têm algo em comum. Eu me perdi. Então eu acho que eu não vou explicar isso porque eu me perdi. Eu vou voltar para o ponto do espiritismo. O pensamento me fugiu. Espiritismo. De todas as escolas de pensamento que você puder analisar, que existem dentro do modelo primordial do pensamento 2, de todas as escolas de pensamento que são principalmente vertentes cristãs, do pensamento 1 que você puder analisar, sectos cristãos, porque você pode dizer, o cristianismo ele é a igreja católica desde sempre. Muitos têm esse pensamento ideológico, mas se você estudar a história você vai ver que não. Desde o Império Romano nascente, sempre existiram diversos sectos cristãos que pegam esse pensamento 1 e destrincham ele para interpretações diferentes. Da mesma forma que... Porque é natural do ser humano interpretar as coisas de forma diferente, através da sua realidade. Da mesma forma que o pensamento... Nunca existiu um gnosticismo. Nunca existiu uma filosofia idealista. São diversas. Apesar da Igreja Católica ter suprimido os diversos sectos cristãos, eles sempre existiram, seja de forma velada, seja de forma escondida, ou até na Revolução de Lutero. Agora eu esqueci o nome, o termo específico. Enfim, de acordo com as diversas movimentações políticas e sociais,
elas foram permitidas ou suprimidas, mas sempre existiu uma multiplicidade de pensamentos, tanto do um quanto do dois. Mas se você analisar todas elas, você vai ver que elas são diacrônicas entre si. Todas seguem essa mesma malha de pensamento aqui, de acordo com o pensamento 2, e todas seguem essa malha de pensamento aqui de acordo com o pensamento 1. Porém, eu já analisei diversas delas, e realmente elas não conseguem entrar em um consenso. Não dá, porque logicamente elas se baseiam em princípios antagônicos. Não dá para você consensuar as duas. Até que você chega no espiritismo. E é engraçado, porque eu sempre fui espírita, eu fui criado numa família espírita, eu sempre falo isso aqui nos vídeos, a minha visão metafísica por base é espírita. Eu não consigo analisar o mundo de outra forma. Porém, quando eu estava analisando essas religiões, essas vertentes, eu nunca cheguei no pensamento de que talvez fosse o espiritismo. Eu nunca nem analisei metafisicamente, porque, se você parar para pensar, nenhum pensador específico nunca analisou o espiritismo, porque é uma religião muito pouco conhecida, é uma religião que nem se põe como religião, se põe como filosofia, e é uma religião que ela só vigorou no Brasil. Apesar de que ela é francesa, é uma religião que nasceu na França do século XIX, no positivismo, fruto do iluminismo, ela não vigorou em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. E no Brasil, já que é um país de origem portuguesa, é um país de origem portuguesa que é uma cultura obscurantista, é uma cultura que não tem tanta fertilização ao pensamento humano e a racionalização e a cultura scholar que eles têm lá, que os anglo-saxões desenvolveram e cultivaram nesses últimos séculos. O Brasil é um fruto disso. Então, nós não temos grandes scholars, grandes pensadores brasileiros. E, sendo assim, se é uma religião que só se encontra no Brasil e nós não temos grandes pensadores brasileiros, é associável pensar que é pouco provável que ocorresse o fato de algum pensador analisar de forma metafísica a visão da filosofia espírita. E se avaliasse de uma forma muito superficial, chegaria à conclusão de que ela é platônica. O espiritismo, se você analisar de uma forma superficial, você chega à conclusão de que ele é uma vertente neoplatônica que algum positivista do século XIX desenvolveu, misturando alguns agrupados de noções. As palavras estão me fugindo muito. Eu acho que eu estou muito superexcitado. Deve ter muita adrenalina no meu corpo, devido ao discurso que eu estou fazendo agora. Algum scholar, algum estudioso, pegou essa noção que já estava diluída na sociedade neoplatônica e misturou com algumas formas, não é forma, com algumas... Enfim, eu só gosto de pensar de acordo com as palavras que eu quero, eu não estou achando essa palavra específica, então o pensamento eu não vou pensar. Você pode achar, vamos pular, vai ficar só na minha cabeça. Você pode achar que isso daqui, analisando superficialmente, é neoplatônico. E por muito tempo eu achei. Até que eu analisei de uma forma mais complexa, com mais carinho. Até que eu analisei de uma forma tentando pegar a essência do que está ali e lendo mais material do corpo. Não existe um termo latino para isso, mas podemos criar. O corpo espirítico. Se você analisar todos os livros escritos pelo movimento espírita nascente, pela base kardecista do século XIX, você vai ver que eles são muito complementares. Se você analisar apenas um livro, você tem uma ideia, mas se você analisar dois, eles se fundem numa ideia nova. E à medida que eu fui analisando isso, eu percebi uma coisa surpreendente. O que existe aqui, pelo primeiro momento, no Ocidente, em 2.000, 3.000 anos,
Porque isso daqui já existia antes do gnosticismo. Então vamos botar 3.000 anos. Ainda não sei, teria que se fazer um estudo histórico a fundo disso, mas pelo primeiro momento no Ocidente existe uma síntese. E talvez algum filósofo possa já ter pensado individualmente numa síntese, mas uma síntese em um pensamento que vigorou e que se transformou em algo. Então, não um pensamento individual, não uma opinião, mas realmente uma corrente filosófica que se põe estruturalmente na sua estrutura basal, na sua estrutura corpórica, como uma síntese dessas duas visões. Como isso é possível se elas são antagônicas? E eu fiquei muito surpreso com isso, porque é verdade. Se você analisar a metafísica espírita, ela consegue ser uma síntese perfeita da metafísica, do pensamento 1 com o pensamento 2. É como se ela olhasse o mesmo corpo, só que o pensamento 2 está olhando daqui, o pensamento 1 está olhando daqui. E Kardec e os espíritos, através dele, se você crê nisso ou se você não crê, não importa, mas alguma coisa saiu desse tipo de pensamento, de filosofia, que está analisando o mundo pelo meio. Isso foi fascinante para mim. Por quê? Bom, deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês algo muito curioso. De novo, isso aqui é só uma percepção, ainda não é um corpo de ideia. Eu teria que escrever sobre isso para realmente analisar se isso é verdade, para ter mais um embasamento. Isso é só uma ideia, isso é só um pensamento, mas tudo surge da ideia, né? A ideia percebe a realidade. Então, não é por isso que ela deve ser descartada, muito pelo contrário, deve ser por isso que ela deve ser fertilizada. Enfim, vamos analisar para ver se faz sentido para vocês. Se essa vertente de pensamento, do pensamento 1, crê que o mal ele é fruto do livre-arbítrio humano e que o homem pode escolher entre o bem e o mal, e que o mal, na verdade, ele não é uma parte intrínseca da realidade, ele é uma parte da possibilidade que vem do livre-arbítrio. O ser humano é o único ser na natureza que ele pode se infringir as próprias definições dele em até determinado modo. Logo, isso se chama livre-arbítrio. Ele tem livre preponderância sobre algumas possibilidades diferentes dos animais, das plantas, dos fungos, e cada vez você vai baixando, mais automático vai sendo os sistemas da vida, e cada vez você vai complexificando até chegar no ser humano, mais você tem uma possibilidade de ação, um range maior de possibilidades de ação. Não que essas ações sejam voluntárias ou involuntárias, não é isso que eu estou debatendo aqui, mas você tem, isso é fatídico, é perceptível, é lógico, você tem uma maior, se o fungo tem apenas uma possibilidade, o ser humano tem 5, vamos supor assim. Enfim, eu posso destrinchar isso o dia inteiro, mas a base do pensamento é essa. E isso causa naturalmente a possibilidade da escolha do mal que seria justamente isso, a desordem, e você ir contra a ordem básica da natureza e das coisas. Já a outra diz que o bem e o mal, na verdade, eles são opostos. Não opostos, óbvio. Semanticamente você pode perceber que eles são opostos. Não nesse sentido. Eles são opostos metafisicamente. Eles têm natureza intrinsecamente opostas. E aí, óbvio, cada vertente do pensamento 2
vai dar a sua forma alegórica a isso. Alguns vão dizer que o bem está em uma realidade, o mal está em outra. Outros vão dizer que são pensamentos diferentes. Não importa se é realidade ou se é pensamento. Eles têm naturezas opostas. O bem não é uma possibilidade ao mal, de ação. Eles são objetos que são intrinsecamente, na sua natureza, na sua conformação, opostos. Estou gravando. Enfim, eles têm natureza metafísica opostas. O bem é uma realidade e o mal é outra. E o mal é uma realidade, é outra realidade. Pensar cansa. Pelo menos a mim. Sendo assim, a matéria é má. O que esse pessoal aqui acredita, basicamente? A corrente de pensamento 2, ela tende a se basear na ideia de que o mundo material, a matéria e a forma, é o que desorganiza o princípio uno. Se a potência primitiva, se Deus, se a inteligência primordial, ela é una, tudo que parte dela é uma degeneração. Perde energia e perde forma. À medida que vai se diluindo, à medida que vai se reproduzindo, existe algum termo específico que eu não conheço para isso, mas à medida que vai se dividindo, perde forma. Isso é logicamente natural, faz sentido. Porém, eles acreditam que a realidade é justamente uma diluição, uma divisão da realidade primordial, do uno, do todo, que engloba tudo. Logo, essa realidade, ela é má. O mal faz parte dela intrinsecamente. A única possibilidade dos seres é justamente ir evoluindo através da metempsicose, da reencarnação, para voltar ao uno, à primordialidade, à plenitude. Isso incorreria naturalmente numa unificação das formas, ou, em outras vertentes desse mesmo pensamento, na completa diluição das formas. É natural que nós cheguemos ao pensamento de que essa corrente filosófica chegou à Grécia lá nos anos 600, 500 a.C., com o contato de correntes de pensamento hinduístas, védicas, que têm justamente esse tipo de visão da realidade, que é tudo tende à unificação, a perfeição é a unificação. O que isso significa? Que todas as formas da realidade, elas são degenerações do princípio uno. Então, a natureza tem que, alguma hora, se ela quer encontrar a perfeição, acabar com tudo isso aqui. A matéria, a realidade, o pensamento, o eu, tudo, uma hora tem que acabar para se unir novamente nesse princípio único. Isso para mim é completamente sem sentido algum, porque isso incorreria no pensamento de que Deus é... Eu acho que eu ouvi o Olavo de Carvalho falar isso, eu não estou certo. Deus é a suma... Qual é o termo que ele usou? Deus é a suma irrelevância. Porque se existe um movimento universal eterno de que o princípio uno, Deus, se divide para depois se reunir, isso, o que é isso? Qual é o sinônimo de irrelevância? Eu esqueci o nome. É como se fosse... Tô gravando. É como se fosse a falta de importância em relação a uma atividade maquinal. Esse é o termo específico, mas eu não lembro do termo específico agora. É como se Deus fosse a suma irrelevância. Ele existe para realizar um princípio maquinal de divisão e reunificação. O que isso incorre? De que Deus é uma máquina, de que Deus é uma planta que floresce e morre novamente. Ele não é inteligente por si só. Mas enfim, é isso que eles chegaram à conclusão baseado... Eles estão seguindo uma lógica, não estou dizendo que eles são burros. Se você pegar a filosofia de Platão, é isso que incorreu. Só pode dar nisso aqui. Deus é um princípio uno. À medida que ele vai, a gente não sabe como, se dividindo, se diluindo, se expandindo,
se expressando. É um gráfico, tá? Apesar de não parecer. Eu tinha que ter uma mesa digitalizadora, porque desenhar com mouse é muito ruim, mas interpretar isso através de símbolos é mais fácil. Se Deus é o princípio uno, e ele se divide para criar as coisas e as formas, e a cada divisão que ele faz, ele cria um novo mundo, ele expressa uma nova realidade, ele expressa uma nova forma em possibilidade infinita. Então está aqui a setinha indicando que isso ocorre desde o centro, desde o princípio, da energia, da forma, do pensamento, da força. À medida que ele chega nas fringes, essa parte aqui da energia está tão diluída que ela começa a ser reatraída para o princípio. Então é como se Deus fosse uma máquina. Ele expressa e aí essa energia volta para ele. E aí depois é lançada para fora dele novamente, depois sugada para ele novamente. Não tem inteligência aqui, tem princípio maquinal, não faz jus à realidade. Para mim, isso não faz jus à realidade, porque a realidade ela é muito poética, muito artística, para ser simplesmente um princípio maquinal de uma força que se expande e se recolhe, como se fosse uma máquina de vapor da era industrial. Não faz sentido. Agora, se você analisar, vamos para o pensamento 1, a corrente de pensamento 1, que veio lá dos hebreus e chegou, se você analisar a história, você vai ver que é fascinante como isso diluiu em Roma e como isso foi criando. Enfim, isso caiu como uma luva no desejo da mente ocidental de ter algo em oposto a isso aqui, que já existia há 500 anos com a filosofia platônica. Como a mente ocidental estava necessitando disso aqui para se harmonizar, porque o universo ele tende à harmonia através do que a gente analisou, que são as oscilações. Isso daqui tem que ser um princípio harmônico. Então precisava de um oposto, e o oposto judaico caiu como uma luva, porque o judaísmo vocês estão vendo que agora o meu pensamento está sem limite nenhum. Eu estou começando a dissociar, a buscar pensamento não sei de onde. Não tem mais uma organização aparente, mas tem uma organização, se vocês verem. Enfim, o judaísmo é uma religião extremamente materialista. Eles acreditam que tudo isso aqui é bom, toda a matéria, a realidade, ela é boa. Então isso veio para o cristianismo também, e para o catolicismo, que é o cristianismo que preponderou, que destruiu todos os outros e que a sociedade ocidental acolheu. A matéria, ela é boa, por essência. O mal, na verdade, ele é uma desordem momentânea que alguma hora vai ter que ser resolvido, porque a matéria é legal, é divertida, é maneira, é boa. Alguma hora, isso daqui, essa desordem, vai ter que ser reorganizada, como uma casa. Uma casa está suja, ela não é má por essência, ela só precisa ser limpa. E isso ocorre da possibilidade do livre-arbítrio do homem. O que isso incorre? Isso incorre numa escatologia linear. É porque o ser humano, como ele é um ser inteligente e lógico, ele analisa as coisas através de uma linearidade. Então, linearidade, o que significa? Dinamis. Isso é um gráfico, tá? Dinamis. Nossa, já deu 38 minutos. Dinamis. Eu não vou conseguir escrever isso aqui. Vai sair tudo ruim. A forma que o ser humano interpreta o universo e a realidade é sempre dinâmica. Tem início, meio e fim. Porque o ser humano é fruto da manifestação. E a manifestação é início, meio e fim. É dinâmica. Por exemplo, vamos ver se vocês entendem. Não tem nenhum objeto aqui para eu interpretar. Vou desenhar. Imagina se você pega uma bola e joga ela no espaço. Isso é um processo que pode ser realizado com qualquer objeto. A bola, ela vai ter um processo inicial, que é você pegar, vai ter um processo de meio, que é você arremessar ela, e vai ser um processo de fim, que essa energia vai se perder e ela vai cair, essa energia vai se dissipar. Vocês estão vendo que se você analisar esse processo de fora,
você chega naturalmente à percepção de que você pode organizar ele no que nós chamamos de dinamis, no que nós chamamos disso, início, meio e fim. E se você pegar esse princípio e colocar ele em tudo na realidade, tudo tem início, meio e fim. E é assim que o ser humano analisa a realidade. Porque a realidade, fora de um princípio único, tem que ser dinâmica. E aí você pode até parar para pensar. Isso então embasa a filosofia gnóstica platônica, de que era um uno e o uno se fez vários. O uno se expressou, se dividiu. Essas expressões são dinâmicas. O uno não pode ser dinâmico por essência, ele tem que ser imutável, ele não pode ter estados. Então você não pode pegar ele, jogar e dissipar ele. Ele é eternamente. Porém, se você analisar bem, isso é só uma análise superficial. Se você analisar bem, não se chega nessa conclusão de embasamento do gnosticismo. Mas, então, o pensamento ele crê no bem e mal como escolha e na possibilidade de livre-arbítrio do ser humano para decidir entre o bem e o mal. A realidade não tem nada a ver com isso. A inteligência primordial criou a realidade. Se ela é perfeita, a realidade material tem que ser perfeita como a natureza da realidade que a originou. Vamos pegar um exemplo físico disso? Uma célula que se divide através do processo mitótico, ela dá origem a outra célula. A célula que se dividiu tem que ter a mesma natureza e características básicas, pelo menos. Pode haver alguma mutaçãozinha, mas as características básicas têm que ser a mesma da célula-mãe. Isso é um processo natural. Sendo assim, a realidade tem que ter a mesma natureza da outra realidade que a originou, do perfeito, de Deus. Então ela é perfeita. Você não pode dizer que a realidade material é imperfeita. Essa imperfeição só pode ser criada pela possibilidade, pela probabilidade do livre agir do ser humano. Faz sentido, não faz? Já essa aqui não. Essa nós já vimos que a realidade é intrinsecamente má e ela é causada pela ignorância. O mal, ele é fruto da ignorância. É platônico, isso é puramente platônico. A partir da educação, do conhecimento, o ser humano, ele vai... Deixa eu desenhar graficamente. Lembra, tem o uno, tem as divisões dele que vão perdendo força, vão perdendo a sua natureza à medida que se afastam dele. Tá gravando aí? O único processo que faz com que o ser saia daqui, dessa decadência, e volte pro perfeito, pro imutável, pro eterno, pro princípio, é a educação, o conhecimento, a adquirição de conhecimento, ou adquirência de conhecimento, não sei qual é o termo correto. A ignorância é parte intrínseca do princípio de descida. Você se esquece que você é isso. Você não sabe mais que você é perfeito. A educação, a divinificação do ser humano, como as escolas de mistério chamam, a apoteosis, é educação, é conhecimento. É você adquirir o que é isso? O que é educação? O que é o conhecimento? Vamos transformar num símbolo mais adequado, mais generalista, mais primordial. O que é isso? Educação e conhecimento. Informação adquirida. Quanto mais informação um ser adquire em si, mais ele tem condição de retornar ao seu princípio fundamental. Mais ele tem condição de perceber as realidades intrínsecas, como tudo se conecta no mundo. E se tudo se conecta, tudo é um. Ele volta a perceber que tudo é unificado. Isso é o que antecede a unificação do espírito.
Então, a educação nas escolas de mistério, no gnosticismo, no platonismo, ela é a forma que o ser... Conhecimento. Em grego, gnose. A gnose é a forma que o ser volta a fazer parte da perfeição universal, da malha de perfeição universal. Para o cristianismo, a escolha é vontade. Vocês estão vendo como essas duas correntes de pensamento, a 1 e a 2, elas fazem parte de diversas filosofias e religiões na nossa sociedade ocidental, e elas são opostas. Em cada período histórico, elas definiram determinados princípios de determinadas sociedades, e que hoje em dia, se você parar para pensar, nós estamos vivendo em uma em que essa aqui está um pouquinho mais suprimida. Eu diria que a gente pode simplificar como isso aqui, de 30% a 40% na nossa sociedade contemporânea burguesa ocidental, e que essa daqui está de 70% a 60%. 60% na nossa sociedade, e que talvez isso aqui oscile novamente, e que essa aqui volte a preponderar daqui a alguns séculos, daqui a algumas décadas. O movimento é sempre oposto, pendular, como nós já vimos na aula de história. Bom, não dá para unir essas duas correntes de pensamento, porque elas são a base, a raiz delas, a essência delas é oposta. Uma analisa a realidade, define ela de uma forma, a outra define a realidade de outra forma. Não dá para unir. Até que você descobre o Espiritismo. Olha só isso, que curioso. O Espiritismo, ele não se baseia como uma religião, ele é uma filosofia. E é uma filosofia de interpretação do mundo através da visão metafísica. Ele foi escrito como base filosófica. E se você parar para ver, nenhuma ideia que está lá é nova, mas a organização e a principialização da ideia em corpo é magnífica, porque ela consegue unir essas duas coisas. E se as pessoas de estudo, que têm esse conhecimento e esse embasamento, nem que seja básico, tiverem tempo e vontade de olhar para o Espiritismo, eles vão ver que existe algo muito novo na malha ocidental aí. Se você pegar o corpo kardeciano dos 5 livros principais, escritos em 1850, mais ou menos, você vai ver que ele percebe a realidade de uma forma que consegue unir todos os princípios do pensamento 1 com o pensamento 2, fazendo uma síntese do que antes se degladiava, fazendo uma unificação de dois pontos que antes eram extremos. Vou tentar explicar isso para vocês. Nossa, já deu 48 minutos de vídeo e eu só vou chegar no meu pensamento agora, porque eu precisava contextualizar antes. E o meu pensamento, ele é muito... Nossa, ele pensa de uma forma, depois vai numa coisa muito longe, então acaba ficando muito prolixo. Mas é assim que eu organizo as coisas. Eu já tentei organizar de uma forma lógica, de uma forma... Como é que eu posso explicar isso? Mas que faça mais sentido dinâmico, em que a dínamica esteja mais próxima um do outro, que os ligamentos estejam mais próximos, então assim seja algo mais organizado. Mas eu não consigo. Bom, se essa realidade aqui... Primeiro, eu acho que fica mais fácil explicar o que o Espiritismo se baseia. Não tem nada a ver com espírito, tem a ver com filosofia. Cara, é fascinante, porque muita gente no Brasil ainda acredita, tem uma ignorância tão grande em relação às coisas. O Brasil é um povo muito ignorante, né? Não tem essa cultura de escolaridade, de erudição, de estudo, de análise, de qualquer coisa. Não estou falando de academia específica, faculdade, universidade. Estou falando do princípio que parte do ser humano de analisar a realidade de uma forma até infantil, desprovida de preconcepções, de vontade mesmo de conhecer as coisas. Curiosidade. Muita gente ainda acha que espiritismo é macumba, que espiritismo é
Quimbanda, Umbanda, Candomblé, religiões africanas, não tem nada a ver com isso. O espiritismo nem se prepõe como uma religião. Eles chamam de filosofia, de doutrina. É uma doutrina de organização da realidade, escrita em 5 livros. Tem que contextualizar primeiro essa parte básica. Escrito em 5 livros. E esses livros são muito bem escritos. E eles escrevem baseado na organização da realidade em um princípio filosófico, de que tem que haver uma linha que une todos os fenômenos metafísicos que existem desde o Egito Antigo, desde a Grécia Antiga até a modernidade. Você não pode negar que existem fenômenos metafísicos e que você tem que trazer uma organização para isso, e que nenhum filósofo nunca conseguiu organizar isso em um corpo muito bem organizado. E Kardec foi lá e fez isso, de certa forma. Enfim, o espiritismo, ele tem uma metafísica muito complexa, que não daria para explicar tudo aqui, mas como ele une essas duas metafísicas? Se o cristianismo acredita que o bem e o mal é uma escolha, e a possibilidade é livre-arbítrio, o espiritismo acredita nisso. Realmente, o bem e o mal, ele advém do livre-arbítrio do ser humano. O ser humano é algo que nós podemos perceber na realidade. O ser humano tem condição de escolher as suas ações. Sendo assim, ele tem um range de possibilidades de escolha. Algumas dessas escolhas vão ser factualmente anti-realidade, e algumas das outras escolhas vão ser factualmente pró-realidade. E isso incorre o bem e o mal. Sim, faz sentido. Tá gravando. Nossa, eu tô muito cansado. Quando eu falo muito assim, minha cabeça dói. Então existe livre-arbítrio. Porém, existe o mal. O mal, ele advém da possibilidade. Da possibilidade. Ele tem que ser, se existe livre agir no ser humano, o mal tem que ser uma possibilidade. E aí os gnósticos vão falar, mas a realidade é má não só por causa, presta bem atenção nisso, não só por causa das ações humanas. Se você pegar na natureza, você vai ver que os seres, eles se matam, os seres se degladiam, tudo na temporalidade se desintegra e se reintegra. Não existe perfeição. O espiritismo vai dizer que é o oposto. A própria natureza da realidade, ela é perfeita nas suas mutações. Para que serve a realidade material? O mundo, a realidade. Para experiência. Deixa eu desenhar agora. Se no princípio uno das coisas, se em Deus, se na inteligência primordial, no tudo, existe uma impossibilidade de haver experiências, porque como nós já vimos, não existe dinamis, não existe... Qual é o termo? Caraca, me faltam termos para expressar as coisas que eu penso. Eu odeio isso, eu tenho que criar um vocabulário maior. Se existe a impossibilidade de incorrer progressão, porque ele é perfeito, é imutável, não pode haver experiência. Tudo já existe e sempre existiu e sempre vai existir. É impossibilidade. Faz sentido? Eu não sei se isso está fazendo sentido. Mas tudo tem que existir em possibilidade. Tudo sempre existiu. Não dá para ter experiência. Então, para que serve o mundo material, a natureza, a realidade? O mundo material fica um pouco... E aí eu vou chegar nisso depois. O mundo material fica um pouco patético de se falar. Eu vou usar um termo melhor. Para que serve o mundo da forma? Para que serve a forma? Para experiência. Para dinamis. Para você ver as coisas em forma progressiva. Se você analisar de uma forma geométrica, é muito curioso. É como se a realidade ela fosse um plano eterno. Imagina isso. Um plano eterno. Se estende eternamente para cima, eternamente para baixo, eternamente para os lados.
Isso é o mundo material, se você vê o plano assim. Mas agora, se você vê do mundo da informidade, da eternidade, do uno, é como se você pegasse o mesmo plano e virasse. Ele é eterno, é expansivo. Mas se você pegar esse plano e virar, ele parece só uma linha. Isso para mim, é o que se parece a diferença entre temporalidade, dinâmica, progressão, o mundo das formas, da possibilidade, e o mundo da eternidade, das ideias, de como a nomenclatura que você queira chamar. Na verdade, é só uma diferença de percepção da malha da realidade. Enfim, para que serve essa diferença de percepção? Para você ver a realidade de forma diferente. O mundo, ele existe para você ver ela de uma forma progressiva, como se ela tivesse início e fim, como se ela fosse uma linha. E o mundo do uno, de Deus, da informidade, serve para que você veja ela infinita, num plano infinito. Faz sentido? Eu não sei nem de onde é que eu tiro essas coisas, mas para mim faz sentido. Enfim, é para isso que serve a realidade, para a experiência, para a progressão de dinâmica. Sendo assim, a morte, que vocês chamam de morte, não existe. No Espiritismo, a gente nem tem esse conceito de morte. O que existe é reestruturação do ser em outra forma. O ser que nós chamamos de imutável, a alma, o espírito, ele tem significado semelhante no Espiritismo. Alma e espírito é a mesma coisa. Nós não fazemos essa distinção de acordo com outras teologias. Ele é, na verdade, uma partezinha dessa parte da realidade que é eterna, na realidade linear, que eu acabei de mostrar para vocês. Ela é a única parte, na verdade. E ela é o que permite que o ser se mantenha uno, apesar das diferenças de mutações que ele passa na sua extensão de existência. Então, por exemplo, para vocês verem que eu não estou falando besteira, na sua vida mesmo, você já foi bebê, criança, adolescente, adulto e vai ser idoso. Em todas essas fases, a sua relação com o social mudou, a sua relação com você mesmo mudou, a sua visão do mundo mudou, o seu corpo mudou, as suas relações sociais todas mudaram, as pessoas à sua volta todas mudaram, seja em forma porque elas envelheceram, seja em conhecer pessoas novas, seja em mudar de casa, mudar de país, tudo muda. O que permaneceu nesses diversos pontos de mutabilidade? Infância aqui, adolescência, juventude. Nessa transitoriedade, o que permaneceu? A percepção do observador, a alma, o espírito. Porque tudo transita, tudo muda, tudo é uma dança que se organiza de diversas formas, é dinâmico. Se esse é o princípio da vida, é a transitoriedade, apesar da imutabilidade do observador, se você expandir isso para um conceito um pouquinho maior, que é a vida além do mundo material, tem que seguir o mesmo princípio. Por quê? Você vai me perguntar, por que o princípio do mundo material para você, Rafael, tem que ser o mesmo do princípio do mundo espiritual? Simplesmente porque o artista é o mesmo. Quando você pega todos os quadros de Leonardo da Vinci, apesar deles serem diferentes em cada um, retratarem coisas diferentes, você consegue ver claramente o estilo dele, a base de organização, de como ele pensava, impressa ali. A realidade não pode ser diferente. Se ela parte de um mesmo ser, que é a natureza, as realidades têm que, apesar de serem diferentes, tem que ter a mesma cor, se é que eu acho que eu posso pôr assim. Então, essa natureza maior, da realidade superior, apesar dela ter um tamanho maior, eu estou organizando de uma forma muito tosca, mas eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer aqui. Se ela tem uma natureza de tamanho maior,
da que saiu dela, a cor tem que ser a mesma, tem que ser vermelha. Faz sentido? Então, se a realidade mais complexa, maior, de possibilidades maior, que a gente chama de mundo espiritual, e depois vocês vão ver que o espiritismo, apesar de ter esse nome, nem entende mundo espiritual como mundo espiritual na sua metafísica. Eu acho que eu vou ter que fazer um segundo vídeo sobre isso, senão vai ficar muito longo. Mas, analisando só a metafísica do espiritismo. Mas, se você parar para pensar que realidades são supraposições de compartimentação de possibilidades, e à medida que essas possibilidades vão diminuindo, vai se gerando novas realidades, ainda assim, a realidade que é diminutiva da superior tem que manter uma estrutura base que existe em comum entre elas, porque elas surgiram de si. Uma surgiu da outra. Falando de uma forma poética, a assinatura do artista tem que ser a mesma, apesar dos quadros mudarem. Se você pegar esse princípio de imutabilidade do ser, apesar das transformações superficiais, e você expandir isso para uma realidade superior, você põe isso como reencarnação. Faz sentido. O ser, ele pode ter diversas vidas, da mesma forma que um bebê é uma vida diferente, se você parar para pensar dessa forma, do que você adolescente. São duas vidas separadas, dois pontos de percepção no espaço e no tempo separados, e com uma diversidade muito complexa de observação da realidade do ser. Ainda assim, tem uma unidade que liga essas duas vidas, que é você, que é o seu princípio único, que é a sua alma, que é o seu espírito. Da mesma forma, numa realidade superior, num aumento de lupa, num aumento de temporalidade do ser, numa eternidade, é natural que, no mundo das formas, o ser passe por diversas experiências, mantendo a mesma estrutura unificadora. Ele pode passar por diversas vidas, diversas formas, diversos corpos, diversas línguas, diversas nacionalidades, mantendo a mesma estrutura unificadora da inteligência, que seria o espírito, que seria a alma. Logo, ele consegue unir a noção de progressão do gnosticismo platonista com a noção de livre-arbítrio e de materialidade do judaísmo, da noção hebraica de materialidade. A matéria é perfeita, porque ela é o que promove a experiência dinâmica da realidade. E existe evolução e progressão do ser para o perfeito. Isso ocorre através da educação, que a gente já viu, e Deus vai ficar muito longo, meu celular vai acabar o armazenamento, que nós já vimos que é junção de informação. Através das diferentes formas e experiências que o ser tem no mundo das formas, bebê, adolescente, jovem, adulto, idoso, através das diferentes experiências, mulher, homem, deficiente, saudável, um período histórico determinado, outro período histórico, milhares de experiências, infinitas experiências. O ser adquire informação. Através dessa informação, ele cresce. Quanto mais ele cresce, mais a sua natureza se assemelha ao do todo. Se o todo é tudo, em junção de informação, quanto mais informação o ser adquire, mais ele se parece com o todo, com tudo. Então, é um espelhamento de realidade, se você parar para pensar, do todo com a sua individuação, com a sua centelha. Quanto mais informação ela adquire, mais a sua natureza se... Então, você vê que ele confirma a noção de percepção do platonismo gnosticista. A educação, que é a aquisição de informação, de conhecimento no ser, e depois a gente pode destrinchar mais ainda, porque não tem a ver com ler livro. É algo muito mais profundo. Não é a aquisição superficial de informação na memória. Qual é a palavra, Rafael? É o desbloqueio de informações, de possibilidade de leitura da realidade que já existe no ser. Eu acabei de pensar agora que eu não vou mais explicar as coisas que eu falo.
se as pessoas compreenderem, se tiverem capacidade de compreender, porque eu estou pensando de uma forma muito abstrata, e se eu ficar parando para explicar, o vídeo fica 1 hora. Eu podia explicar isso em 10 minutos. Então pode ser uma limitação das pessoas que vão compreender, mas ao mesmo tempo é necessário. Eu acabei de chegar nessa conclusão. E eu perdi o pensamento, viu? Eu paro para explicar as coisas e eu perco a linha do raciocínio. Educação é algo muito mais profundo do que você ler um livro. Não é aquisição de informação, é desbloqueio de poder de percepção que já existe intrinsecamente na natureza do ser, que é a mesma natureza do tudo. Então entra também na concepção de gnose, porque eles diziam que é um conhecimento sagrado, é um conhecimento que não é físico, é um conhecimento que é espiritual, e realmente é. E é um processo progressivo, como o espiritismo bota. Você vê que tudo se une no espiritismo. Ele é progressivo. O espiritismo diz que o ser ele tem que evoluir conforme as eras, conforme as encarnações, conforme o tempo. Nada na natureza, Kardec fala isso, o espírito da verdade através de Kardec fala isso, nada na natureza evolui em saltos. Tudo é progressivo, tudo é dinâmico. E é isso, a educação do ser, para que sua natureza se assemelhe com a natureza do todo, de Deus, da perfeição, do perfeito, do uno, do bem, tem que ser progressiva, não pode ser instantânea. Ela é um processo educativo da alma através das vidas, das experiências, dos degraus, das encarnações, se você quiser chamar assim, das múltiplas experiências que o ser tem tanto em vida quanto expandindo em diversas experiências de vida. Mas o princípio inteligente não pode morrer, não pode sumir de uma hora para outra. E o princípio inteligente não pode se alterar de uma forma instantânea. Por exemplo, como os cristãos dizem, que a gente existe em temporalidade nessa realidade e na próxima realidade se tornaria instantaneamente uma eternidade. E aí o ser não teria capacidade de mudar. Como um ser uno, como uno é o todo, como ser único, aí eu poderia confundir a mente de vocês. Vocês têm que entender que, na verdade, eu estou tentando encontrar palavras para pensamentos que não têm palavras. Eu estou transliterando coisas que estão passando na minha mente. Eu não estou usando vocabulário preposto, então é meio complicado. Às vezes minhas palavras podem parecer um pouco dúbias, mas é porque é o processo. Como um ser individuado, que não é perfeito em si, pode ser jogado numa realidade de eternidade instantaneamente através do processo de morte. E isso será algo natural. Se você analisar a forma da realidade, não funciona assim. Então por que nessa transição de realidade seria assim? Não faz sentido. Não é uma transliteração, não é uma tradução correta da realidade, da physis, da natureza. Então, o julgamento não pode ser eterno, como os cristãos primitivos da igreja primitiva interpretam. Não existe julgamento. Isso são metáforas poéticas para a composição de organização do ser através das realidades. Então, o Espiritismo ele une magistralmente os dois pensamentos. O livre-arbítrio é uma possibilidade, mas a natureza não é imperfeita. A natureza é perfeita na morte e no renascimento, nas mutações. E morte e renascimento, na verdade, é mutação. Não importa se é do corpo, se é da alma, se é da personalidade, nós passamos em vida por diversas mortes e renascimentos. Nós podemos simbolizar por isso aqui. Vamos simbolizar por isso. Isso é intrínseco? Não. Isso daqui estaria dando um exemplo de cíclico, você chegar no mesmo lugar que você já foi. Não. Morte e renascimento é dinamis, é isso. O ser que chega daqui para cá, ele muda. Isso é o símbolo de morte e renascimento. Isso é o símbolo de mutação. Isso faz parte da realidade, mas isso é perfeito fazendo parte da realidade. Porque é assim que a realidade plana, que a realidade de um plano se percebe linearmente. É assim que o eterno se percebe no tempo. A morte, vamos pôr em outro termo que eu acabei de pensar. Existe um todo.
através da dinamis do processo, do tempo, esse todo se desintegra alguma hora. A parede celular aqui que estourou, e aí as partículas do ser começam a se desintegrar. Agora a gente volta naquilo, existe um processo diastólico e sistólico, existe expansão e contrição, existe integração e desintegração. Isso é um símbolo, eu acabei de criar um símbolo. Enfim, o ser que está junto, ele se desintegra. Para que essas partículas se reintegrem novamente em um ser maior, mais perfeito. Nesse processo aqui dessa seta, nós podemos adicionar informação. Informação a gente pode adicionar como um símbolo de um raio, porque a informação ela é elétrica, ela é impulsos elétricos no cérebro. Então, a informação, através do processo dinâmico de experiência, promove a reintegração e desintegração do ser, que agora, com mais informação, se reintegra em algo maior do que o anterior, mais perfeito. Logo, o processo de progressão do ser através da educação do gnosticismo, do platonismo, está correto. O ser evolui de forma progressiva. Só que você achar que essa progressão e essa mutabilidade, elas são imperfeitas e más por essência, é errado. O judaísmo, o cristianismo está correto. A realidade ela é perfeita. E a possibilidade de mal e bem, elas incorrem justamente na leitura do ser da realidade. Logo, o Espiritismo une isso tudo. É através do progresso de aquisição do ser, de informação, que ele adquire a sua perfeição, que ele chega até Deus. Progresso, evolução, diversos nomes que se dão no Espiritismo, da alma, do espírito, através de um processo escatológico que chega na perfeição, que chega na natureza. A partir de um determinado período desses graus de evolução, você já pode dizer que você chegou próximo de Deus, você chegou na felicidade, na perfeição. E isso envolve escolha, forma, experiência e morte. Isso envolve progressão, isso envolve evolução, isso envolve unificação e diluição das formas, isso envolve escolha, isso envolve livre-arbítrio. A realidade, o mal da realidade, o Espiritismo diz isso, ele é realizado através da ignorância. O mal, ele vem da ignorância, como os gnósticos dizem, só que ele é parte da realidade boa, como os cristãos e os judeus dizem. Ele consegue unir no corpo de pensamento kardecista a gente pode, depois disso tudo, unir nisso aqui. Todo esse vídeo de 1 hora, a gente pode unir magistralmente nisso. Nós podemos resumir até agora nosso pensamento do Espiritismo nisso. Toda essa questão desses dois pensamentos que ao longo da história ocidental foram postos como inimigos, como opostos na realidade, que tudo tem a ver com a leitura do mal na realidade, da desordem, da deformidade da realidade, eles se unem no ano 1850, quando o Espírito da Verdade une isso aqui em duas coisas. O mal, ele é sim gerado pela ignorância do ser humano. Porém, essa ignorância, ela não é ignorância de saber. Ela é uma ignorância que perpassa a inteligência humana. Ela é uma ignorância física da realidade, em torno da percepção de que ela pode adquirir mais informação. Porém, essa ignorância, ela não é má. Ela não torna a realidade má. Então, tá certo, vem da ignorância, o gnosticismo tá certo. Porém, o judaísmo tá certo, o cristianismo tá certo em dizer que isso não torna a realidade má por essência.
Isso é parte da realidade e uma possibilidade de expansão do ser na percorrência dele para o perfeito, para Deus, para se unir com Deus, com o divino, com a graça. Tá certo? E é através da união, dessa percepção de que é genial. A realidade, ela tem que ser má para que o ser chegue a ser bom em alguma hora, porque ele precisa inteligibilizar a noção de capacidade de falta e de presença da plenitude do divino, do perfeito na realidade, para que ele chegue numa integração da sua personalidade como espírito, como alma, uma integração da sua identidade. É isso que é o espiritismo. É a evolução magistral de dois corpos de pensamento. Parece que é como se a sociedade tivesse chegado num nível de maturidade nos anos 1850, de que ela já tivesse capacidade de interpretar isso. E isso então veio através de um ser que percebeu isso no inconsciente coletivo, que foi Kardec, de que a realidade é boa sendo imperfeita, porque essa imperfeição é parte do processo da centelha para chegar até a inteligibilidade do todo. Não é igual ao gnosticismo, que o espiritismo ele diz que a gente nunca vai chegar até Deus. Não é igual ao gnosticismo platonista que diz: uma hora vocês vão se unir a Deus. Esse se unir não é você deixar de ser você. É você ter capacidade de inteligibilizar Deus. De você poder, no termo cristão, ver Deus. É isso. Só que para você ver, você precisa ter um nível de complexidade, de inteligência juntas no seu ser integral tão grande que você precisa de muito conhecimento, informação adquirida. Você precisa de muitas partículas juntas nisso que a gente chama de ser, nessa integrabilidade dessas partículas, para que você tenha natureza suficiente para você ver o perfeito. Ai, tô cansado de pensar. Mas vocês veem que faz sentido o que eu pensei. Se vocês tiverem paciência para ler o Corpus Spiriticum, esse nome tá um pouco feio, eu quero depois criar um outro nome. O Corpo Kardeciano, se vocês terem paciência para ler os 5 livros, vocês vão ver que o que está ali, na verdade, é uma união de 2 pensamentos que foram opostos ao longo de toda a história ocidental. É uma visão que ela é sintética, que ela é integral, que ela é madura. Ela é como se fosse um processo de diálogo platônico mesmo, em que aqui você tem, primeiro na Grécia Antiga, olha, já estou definindo então uma dinamis, um processo linear de evolução histórico. Automaticamente. Na verdade, eu não estou definindo, estou percebendo. Se na Grécia Antiga você tem, na época clássica, você tem um argumento, e aí depois na era cristã você tem uma réplica, e aí depois na era renascentista você tem uma tréplica, na era moderna, que foi o Espiritismo, que nasceu logo depois da Revolução Francesa, quando nós iniciamos o período moderno da história ocidental, você tem a síntese, você tem a união disso tudo. É genial. Então no próximo vídeo, como esse aqui ficou muito longo, nós vamos analisar a metafísica do pensamento e da visão kardeciana, da filosofia kardeciana, e como ela une, como ela é integral de 2 pensamentos que, para 2 visões distintas, pareciam diatônicos, pareciam opostos, mas ela une de forma magistral e perfeita em uma visão integral dos 2 pensamentos. É como se ela tivesse os 2 olhos. Esse daqui só tem um olho, tá vendo a realidade assim. Esse aqui só tem um olho, tá vendo a realidade assim. É como se o Espiritismo tivesse uma visão ampla, como se ele tivesse os 2 olhos, e ele visse a realidade de uma forma mais plena, mais
real, mas dotada de verdade, de aletheia. E eu acho, pessoalmente, que é a verdade do mundo. Olha a hora que tá dando agora, 11h22. 1122. O universo se conecta todo o tempo conosco. A inteligência primordial se conecta todo o tempo. Tudo está interligado, tudo está conectado. Eu acho que é a visão linear histórica necessária para a modernidade, que precisou surgir e que é a verdade, até agora é a verdade mais verdadeira que nós temos. Se a verdade é progressiva, nós já vimos que ela é infinitamente progressiva, para o nosso tempo ela é filosoficamente a realidade que é dotada de mais luz, de mais verdade. É o espiritismo. É isso. Nossa, eu tô com fome. Eu pensei tanto que eu tô com fome. É isso. Eu vou juntar isso num vídeo e vou pôr aqui no canal. E depois eu vou tentar interpretar a metafísica espírita. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, pelo prestígio. E é isso. Adeus.